Que raios é pH da água? Meu nome é Richard Abreu e eu vou te explicar mais sobre isso aqui no canal Deciclídeos. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações também e já deixar o like aí nesse vídeo. Eu sei que muitos de vocês nas escolas ou nos colégios tinham pavor de química. E aí você veio para o aquarismo e se deparou com o quê? Química. What? E aí se deparou com pH, KH, GH, amônia, nitrito, nitrato, ciclo do nitrogênio. Que raio é isso? Hoje eu gostaria de tentar elucidar para vocês o que é pH. Se vocês lembram, a molécula da água ela é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, formando o famoso H2O. E é interessante, se você analisar as águas dos rios, dos mares, dos grandes lagos, eles não são compostos apenas dessas substâncias, desses elementos. Existem vários outros elementos presentes na água, como os elementos traços, macros elementos, os famosos elementos do GH, que é o cálcio e o magnésio. E aí, quando esses elementos se juntam, eles acabam sofrendo reação entre si e a molécula da água é separada. Então, um átomo de hidrogênio se separa do outro de oxigênio de hidrogênio e passa a ficar na água um átomo de hidrogênio livre. O que é então o pH? Se você for procurar nas literaturas, o conceito de pH é o potencial hidrogiônico, ou seja, a quantidade desses íons de hidrogênios que estão soltos na água. Quanto mais hidrogênio livre na água, mais a água fica ácida. Em contrapartida, quanto menos a água fica básica ou que nós chamamos de alcalina. Vocês já devem ter se deparado também com a tabela do pH. Ela varia entre 0 e 14, sendo o número 7 o ponto neutro dessa tabela. Então, tudo que está abaixo de 7 é uma solução ácida. Tudo que está acima é uma solução básica ou alcalina. Outro ponto interessante sobre a tabela do pH é que ela é logaritmo, ou seja, potencial. O que isso significa? As pessoas costumam olhar para os números e achar que existe uma diferença pouca entre eles na tabela do pH. Olha só que interessante, um pH que está em 6, ele é 10 vezes menor do que um pH em 7. Ou seja, o pH 7, que é neutro, é 10 vezes maior do que um pH 6. Um pH que está na escala alcalina em 8, ela é 100 vezes maior do que um pH em 6. Viu quão grande é a distância de um pH que está em 6 para um pH que está em 8? E isso é de suma importância nós entendermos para a gente proporcionar para os nossos peixes um bem-estar dentro do nosso aquário. Entrando na parte do aquarismo, o que isso significa para a gente? Que nós somos responsáveis por proporcionar aos nossos amiguinhos ali uma água que esteja dentro das condições que eles habitam na natureza. Ou seja, uma água que esteja pelo menos próximo do que eles vivem na natureza. E aí, analisando a maioria dos nossos peixes hoje, eles vivem entre uma faixa de 5,5 a 8,5. Grande parte dos peixes que estão presentes na aquariofilia estão dentro dessa faixa. Lógico que tem alguns que ainda fogem dessa faixa. Alguns peixes amazônicos conseguem viver em pH 4. Outros peixes, como do Lago Tanganica, vivem em pH acima de 8,5. Mas fato é que grande parte dos peixes vive nessa faixa, entre 5,5 e 8,5. Cada peixe possui a sua faixa de pH. Tem peixes que conseguem viver apenas em água ácida. Tem peixes que conseguem viver apenas em água alcalina. Tem peixes que vão conseguir viver apenas em águas neutras. E tem peixes que possuem uma faixa mais elástica. Por exemplo, o guinterro, que vive entre uma faixa 6, que é ácida, até mesmo uma faixa 8, que é
básica ou alcalina. Por que acontece isso? Por que tantos peixes vivem em faixas tão elásticas? Por conta da adaptação que esse peixe teve ao longo de milhares de anos em seu habitat natural e também pela variação que possui no seu próprio habitat, derivado de chuvas e outras épocas do ano que causam variações no TPA, nos grandes lagos, nos grandes rios. Então esse peixe foi adaptado para viver em uma longa faixa de pH. Um parênteses que eu gostaria de abrir aqui, que tenho visto muitas pessoas que pegam um peixe que vive, por exemplo, numa água ácida e coloca ele para viver numa água alcalina e fala que o peixe está adaptado. Não! A adaptação não ocorre do dia para a noite. A adaptação é algo que acontece em milhares e milhares de anos. Então essa ideia que nós temos de que a adaptação ocorre do dia para a noite, que a gente pode colocar um peixe de água ácida em água alcalina, é ridícula. Vamos respeitar os nossos animais, vamos pesquisar a faixa de pH que aquele animal vive para a gente proporcionar para ele condições de vida boas. E aí grande parte dessa galera que coloca os seus peixes em uma faixa de pH que não está condizente com o que o peixe vive, fala, olha, ele está vivendo, ele está muito bem. Olha, é como se o peixe vivesse numa área insalubre. Você também consegue viver uma área insalubre. Porém, as suas condições de vida vão ser pior. Você vai viver menos por conta disso. Isso é importante a gente entender para a gente proporcionar para essa galerinha condições de vida que sejam boas, principalmente porque a gente está mantendo eles em cativeiro. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é proporcionar condições de vida para eles boas, condizentes. E aí você pode me perguntar, mas espera aí, Richard, o que o pH afeta no meu peixe? O pH ele está diretamente ligado ao sistema imunológico e fisiológico do peixe. Se você colocar um peixe numa faixa de pH que não esteja dentro das condições dele, ele vai começar a ter problemas fisiológicos, vai começar a ter problemas de imunidade e ele vai ao tempo se degradando até que chega por fim à morte. Isso pode demorar a acontecer, porém ele está vivendo em um local que não está condizente com seu habitat natural. E isso é muito grave dentro da aquariofilia. Eu acho que isso deveria ser mais falado pela gente. Então, galera, pesquisem a faixa de pH que seu peixe vive. Na verdade, você deve pesquisar isso antes, na compatibilidade das faunas, da compatibilidade dos peixes que você quer colocar no seu aquário. Se você quer montar um aquário com água ácida, não coloque peixes de água alcalina, a não ser que a faixa do seu peixe permita você fazer isso. Estude, se você quer colocar peixes de água alcalina, não coloque peixes de água ácida. Proporcione para o seu peixe condições de vida boas. Outro ponto que eu gostaria de conversar com vocês, muitas pessoas perguntam nos grupos como que pode alcalinizar a água ou como que pode acidificar a água. Olha, eu vou dar um conselho para vocês. Se a sua água chega ácida, monte uma fauna que esteja compatível com a água ácida. Não tente brigar com ela. Se a sua água chega alcalina, monte um aquário com água alcalina. Isso fará com que você economize em certos produtos e também não tenha tanto trabalho dentro do aquarismo. Mas isso não é uma regra, tá, galera? Isso é só um conselho. Lógico, eu, por exemplo, aqui, eu tive um aquário de africanos onde o meu pH era 8 e minha água chegava a 6,6. Como eu tenho um aquário Tanganica lá no meu escritório, que minha água chega a 6,5, se eu não me engano lá, e meu pH lá é 8,7. Então, como que eu faço para alcalinizar a água ou acidificar? Vamos lá, vamos falar agora sobre alguns alcalinizantes naturais. Alcalinizantes são aqueles que vão liberar cálcio ou bicarbonato na água. E dentre eles nós temos, por exemplo, as aragonitas, as calcitas e até mesmo as zanzibás, que vão liberando aos poucos ali minerais como magnésio, como cálcio, e isso acaba que naturalmente subindo o pH da água. Nós temos também muitos buffers no mercado, porém esses buffers são compostos basicamente por bicarbonato de sódio, tá, galera? O bicarbonato de sódio nós conseguimos subir o pH da água até 8,6 e a quantidade vai depender muito de quanto chega a sua água.
Então os buffers são compostos basicamente por bicarbonato de sódio, com exceção do buffer Tanganyika, que ele tem que ter uma quantidade de bicarbonato e também de carbonato. Por quê? Porque o bicarbonato só chega até 8,6 e aí o carbonato de sódio é responsável ali por elevar mais um pouco esse pH. O carbonato de sódio é o que nós usamos para subir o pH das piscinas, por exemplo. Basicamente, para subir o pH, nós temos isso. Agora, para acidificar a água, nós usamos folhas de amendoeira, usamos os troncos que liberam taninos da água, que são ácidos. Existe também no mercado alguns buffers que são acidificantes. Outro ponto também, muitas pessoas costumam usar o vinagre, que é um ácido também para acidificar a água. Porém, o vinagre tem um problema, ele vai abaixar o seu pH, mas se tiver algo ali que estiver alcalinizando sua água, ele não vai conseguir tamponar, tá bom, a sua água. Outro ponto que eu gosto muito de destacar é que a sua água ela tem a tendência a acidificar. Por quê? Por alguns fatores. E eu vou listar alguns aqui para vocês. O primeiro deles é a decomposição de materiais e até mesmo de matéria orgânica, seja troncos, seja folhas, seja plantas, até mesmo a decomposição da matéria orgânica dos peixes. Por quê? Se vocês se lembram, a matéria orgânica ela passa ali pelo processo ou pelo ciclo que nós chamamos de ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio produz amônia e a amônia ela é transformada em nitrito. E o nitrito ele é um ácido, porém ele é um ácido fraco, mas que ainda assim consegue acidificar um pouco a sua água. O subproduto do nitrito já é um ácido forte, que é um nitrato. E o nitrato tem sim forte poder para acidificar a sua água. Por isso a galera que assim como eu tem jumbo, onde a carga orgânica é bem grande, precisa ter geralmente ali no seu SAMP alguns elementos que segurem ali o pH, porque senão o pH vai lá embaixo. E galera, é interessante porque nesse aquário aqui eu estava mantendo meu pH em 6,8. Eu tenho aqui dentro do meu SAMP uma bag com conchas para segurar essa água ali em 6,8, no máximo 7. Porém, esses dias eu tirei essa bag para limpar ela e esqueci de colocar e acabei colocando aqui folhas de amendoeira para deixar a água com cor de chá. E aí, galera, minha água estava em 6,8. Nem 2 semanas, quando eu fui medir de novo a água, meu pH estava lá embaixo, abaixo de 6. Então, a carga orgânica que gera no aquário jumbo é muito grande e o nitrato manda a água lá para baixo mesmo, o pH desce porque ele é um ácido. Ele libera, o ciclo do nitrogênio acaba resultando em 2 ácidos, que é o nitrito e o nitrato. Então, por isso que a água tende a alcalinizar se você não tiver ali um tamponador. E o que é esse tamponador? O tamponador nós vamos falar aqui nos próximos vídeos quando eu falar sobre KH. Bem, galera, eu espero que tenha ficado entendido. Foi bem resumido, bem objetivo, mas eu tentei elucidar para vocês o máximo na prática o que é pH. Espero que vocês tenham gostado no vídeo. Se inscrevam no canal, ativa aí o sininho para os novos vídeos. Eu vou tentar aqui estar postando vídeo toda semana. Já dá um like nesse vídeo também. Tá bom, galera? Muito obrigado a todos. Até mais.